uma palavra seja semeada no nosso coração. E eu tenho uma palavra para você nessa noite. Eu sempre digo isso, meu objetivo é tentar fazer você entender aquilo que eu consegui entender, aquilo que Deus me explicou. E é isso que eu fico buscando fazer, que você entenda, que as pessoas entendam aquilo que Deus ele quer, porque às vezes Deus fala com a gente, fica muito claro. Quando a gente tenta compartilhar a revelação com as pessoas, a gente tem uma dificuldade. Então esse é o meu desafio nessa noite. Eu quero começar trazendo para você esse pensamento aqui. Eu oro com meu filho. Melhor, deixa eu voltar. Eu tenho um tema para você nessa noite. O tema é a oração que não tem falha. A oração que não tem falha. Então eu quero começar falando com você o seguinte. Eu tenho um filho, meu filho tem 5 anos. E às vezes, ou melhor, quase todos os dias, um dia ou outro que acontece, mas geralmente a gente vai orar. E eu quero que ele tenha experiências com Deus, que ele conheça Deus, que ele compreenda Deus de algum jeito. Só que ele ainda não tem percepção para isso, ele está crescendo, vai fazer 5 anos. E o que é que eu faço com ele? Eu paro do lado dele, e eu oro, e ele repete o que eu estou orando. Eu falo a palavra, ele fala o que eu estou falando, mas é a palavra dele para Deus, mas é a minha palavra para ele e a palavra dele para Deus. Você já vai entender onde eu vou chegar, onde eu quero chegar com isso. Eu quero que ele aprenda a interagir com Deus. Você está aqui na presença de Deus, você está interagindo com a glória de Deus. Uns respondem bem, outros respondem mal, uns levantam a mão, outros não levantam a mão. Você está respondendo à presença de Deus. Eu quero que ele entenda isso. Então eu oro com ele. O que é que eu faço? Eu paro do lado dele e eu oro, vamos lá. Uma das orações que a gente faz, Papai do Céu, muito obrigado pelo nosso dia feliz, abençoa, meu papai, minha mamãe. Aí ele repete. Só que a oração dele é a oração dele. Mas eu, como pai dele, como tutor dele, pai de sangue, tutor, que eu estou treinando, criando, eu estou dando para ele as palavras para ele orar da melhor maneira possível. Fica com esse pensamento que você vai pegar a revelação para você nessa noite. Então eu estou dando para ele a minha palavra e ele está dando a minha palavra, que agora é a palavra dele para Deus. Então eu estou falando para ele que orar e ele está orando a Deus aquilo que eu estou falando para ele orar. Não sei se está dando para você entender. Você consegue entender? Isso é uma criança. Você dá para ela a oração. Ela não sabe orar tudo que você sabe. Você dá para ela a palavra. Ela vai repetir o que você está falando, mas ela está falando com Deus. As suas palavras. Então ela está falando as palavras que são suas. Você dá para ela falar com Deus. Você já vai entender onde eu vou chegar. A gente está falando aqui sobre a oração que não tem falha. A gente sabe que tem oração que falha. Tem hora que a gente ora e não crê. Tem aquela oração que você vai depois. Deixa eu falar aqui no palco. Não gostou dessa cabeça, mas a gente faz isso. Tem aquela oração que você ora de si para si mesmo. Jesus falou sobre aqueles 2 homens que foram orar no templo. Um orava de si para si mesmo. De si para si mesmo. Jesus que falou. O que ele fazia? Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou pecador igual aquele, eu dou dízimo, eu dou oferta. Ele está falando dele para ele. Não é uma oração que Deus está ouvindo. Mas tem aquele que ora e Deus está ouvindo. E o que a gente quer na nossa vida? A gente gosta de oração. Jesus falou assim: peçam e vocês receberão, para que o fruto de vocês permaneça, a alegria de vocês permaneça. E o que ele quer? Que a gente ore se tem resposta de oração. Uma coisa frustrante que existe em nós é quando a gente sente que não vai receber resposta da oração. É muito chato. É horrível você orar e ficar: será que Deus vai responder? Será que Deus vai me atender? Então Deus, ele vai responder tudo aquilo que ele já prometeu. Então se você ora algo que Deus prometeu, ele vai responder. Amém? Então olha só. Agora abre sua Bíblia aí comigo em Atos, no capítulo 2, versículo 1. Eu quero ler alguns versículos com você, eu quero que isso fique claro para você nessa noite. Eu dei a minha palavra para o meu filho dar a palavra dele para Deus, para essa oração dele. Atos, capítulo 1, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 1. Presta atenção. Eu fiquei muito alegre de ver as crianças se entregando na presença. Eu gosto disso.
2 ou 3 semanas, já vou rolando o texto, amém? 2 ou 3 semanas passada a minha esposa estava pregando em uma outra igreja, e essa semana a gente veio para cá, o pastor já olhou para a gente e falou assim, na terceira semana vocês já não vão, porque na outra semana eu vou fazer de uma, na outra semana o pastor que eu gosto, né, quando eu tenho que sair, o pastor que é o governo dele aí trabalhando, a gente falou assim, pastor, mas na outra semana eu estava com os jovens de 8 anos para cima, e orando com eles, ensinando eles a palavra de Deus, sobre aceitar Jesus, e alguns aceitaram Jesus. Aí na outra semana eu fiquei com eles, ensinei eles sobre os dons, sobre os talentos, descobri os dons, os talentos. Eles ficaram tudo felizes, sobre que eles são uma semente de Deus na terra. Aí semana passada a gente não estava. Por que eu estou falando das crianças e dos jovens hoje? Porque uma coisa que eu fico feliz é quando eu vejo os jovens se abrindo, se rendendo na palavra de Deus. Porque se a semente entrar, o diabo perdeu muito. Muito. E a nossa igreja ganha vida. Porque a gente está cansado, mas a energia deles não acaba. A nossa não acaba às vezes, mas a deles não. Imagina eles com energia ilimitada e cheio de Deus. Então eu fico feliz quando eu vejo isso. Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Agora olha o que o versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu já vou costurar um caminho no outro, você já vai entender onde eu vou chegar. Lembra do pensamento. Eu estava dando as minhas palavras para que o meu filho, que ainda está aprendendo a orar, orasse de maneira eficaz. E eu estava dando as minhas palavras para o meu filho, para que o meu filho falasse com Deus de maneira eficaz. Agora a gente está lendo um texto no qual o Espírito Santo está dando uma língua para que as pessoas que estão falando essa língua falassem de forma eficaz com Deus. Você já vai entender onde eu vou chegar. Olha o que diz na nova versão internacional do versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes capacitava. A partir de Atos, no capítulo 2, as pessoas passaram a receber a capacidade dada pelo Espírito Santo de falar em outras línguas. E aí, eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu vou falar sobre falar em línguas nessa noite. Amém? Você vai entender a importância de falar em línguas na sua vida. Que não é só na igreja. Não é só quando você sente um mover. Não é só quando você se sente feliz, mas no seu dia a dia. Como isso pode mexer na sua vida. Existem 4 variedades de línguas. Quando a gente fala de falar em línguas, a gente está falando de um dom que é dado a um grupo de pessoas que nasceram de novo. Nós da nova aliança, que nascemos depois da cruz, recebemos 2 dons que não operaram antes da cruz, que é o dom de interpretação de línguas e o dom de falar em línguas. E esse dom de falar em línguas, no começo da igreja de Atos, ele era entendido. Conforme a gente passou por muitas fases na igreja, heresia na igreja, perseguição na igreja, a igreja misturando com o que não devia, seguindo quem não devia, abraçando doutrinas que não devia, esse entendimento se perdeu e a igreja perdeu o poder. Porque a igreja do começo tinha muito poder e a igreja de hoje parece que está reencontrando esse poder. E aí esse entendimento se perdeu. Quando a gente fala de falar em línguas, existem 4 variedades desse dom manifestar. Eu vou passar sobre isso rápido para você nessa noite, para eu entrar naquilo que eu quero. A primeira variedade desse dom, deixa eu abrir outro parênteses aqui para entrar nisso. As pessoas lá atrás embaralharam tudo, pegaram esse dom e misturaram tudo, como ele funciona. E a gente ficou sem entender. Então muitos falam em línguas, mas não sabem para que isso serve. Não sabem o que isso faz, não sabem que benefício isso tem, não sabem para onde isso vai levar. Então ele fala em línguas agora, talvez fale em línguas daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 3 meses. Mas não fale em línguas sempre, o que quiser. Aí, existem 4 variedades desse dom. Em outras palavras, existem 4 maneiras desse dom manifestar. 3 delas dependem da unção do Espírito Santo.
E uma depende da vontade humana. 3 dependem do Espírito Santo. 3 é o Espírito Santo que controla quando ele manifesta. Uma delas é a gente que controla quando ele manifesta. A primeira é o dom da línguas como sinal para os incrédulos. O que é isso? É quando alguém fala em línguas, eu vou ter que resumir, eu não vou abrir, não vou explicar muito disso aqui, vou só resumir para você entender. Quando você já... Deixa eu melhorar minha colocação. Quando a pessoa fala em línguas, a Bíblia diz que ela não entende o que está falando, mas ela está falando com Deus. Só que vamos supor que tivesse alguém aqui que falasse alemão, um alemão tivesse aqui no nosso meio, e eu começasse a falar em línguas aqui de repente, eu não estava controlando, eu só tenho uma rajada de línguas, falei um pouco de línguas. Mas aquela pessoa que estava sentada ali, que fala alemão, ele entendeu que eu falei alemão, e ele entendeu que Deus falou com ele. Em Atos no capítulo 2, quando eles falaram em línguas a primeira vez, a Bíblia diz que todo mundo que estava ali fora do templo entendeu o que eles estavam falando. Então ele falou, como é que eles estão falando em línguas, falando essas línguas aí na nossa, falando isso e no nosso idioma? A gente não está entendendo o que eles estão falando. Eles estão falando das grandezas de Deus. Então a primeira variedade desse nome é quando alguém fala em línguas e alguém ali que é de uma outra nacionalidade entende aquele dom, aquela mensagem. A segunda variedade é língua como interpretação. Essa é muito mais comum em igreja pentecostal. É quando geralmente alguém levanta e fica falando em línguas, ou ela chega e profetiza depois, ou alguém levanta e profetiza aquilo que ela falou em línguas. É um modo de interpretar as línguas. O terceiro é línguas como gemidos de intercessão do Espírito. É onde fala em Romanos capítulo 8, versículo 26, 27, 28 e por diante. Quando fala aqui, os gemidos do Espírito. Quando nós gememos no Espírito. Ali é um gemido que não tem como você falar, explicar, citar ele numa linguagem que dá para entender. Mas é uma unção que vem e aí a pessoa geme, aquele gemido tem uma mensagem para Deus. E aí Deus intercede por uma situação que aquele que está intercedendo não sabe o que está acontecendo. Em outras palavras, você começa a orar por algo ou gemer a respeito de algo que você não tem explicação lógica do que é, mas Deus está intervindo em alguma situação, trazendo um livramento. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma filha de 19 anos. Quando ela tinha 12, 13 anos, mais ou menos, eu acho, por aí. Ela estava com a mãe dela numa loja. Ela estava lá no Rio. A gente morava no Rio de Janeiro. Ela estava com a mãe dela numa loja. E a mãe dela é enfermeira. De repente, minha filha deu uma apagão nela, ela desmaiou e caiu no chão e ficou apagada. A mãe dela é enfermeira, acostumou a ver pessoas morrendo, está tratando da pessoa e a o último suspiro. Então, ela sabia como que era o último suspiro da pessoa. Quando a pessoa ia morrer, ela não sabia como que era a pessoa ficar. Ela falou assim, que quando ela olhou para a nossa filha, ela olhou e falou para ela, que olhou assim e falou assim, minha filha está morrendo. Tá, com a mesma expressão das pessoas que eu vejo morrer lá no hospital. Só que em casa, eu estava na minha casa, eu estava casado, longe. Sei lá, 50 quilômetros de distância, talvez mais. Eu tenho o costume de quando estar em casa, ficar falando em línguas quando eu estou fazendo as minhas coisas, ficar falando em línguas baixinho. Só que nesse dia eu estava falando em línguas baixinho e eu não conseguia parar. Eu não conseguia, eu achava estranho, por que eu não estou conseguindo parar? Eu ia fazer as coisas baixinho e orando em línguas, baixinho e orando em línguas. Fiquei orando por isso mais ou menos 1 hora ou 2, nisso, falando em línguas e tentando entender por que eu estava orando e eu não estava conseguindo parar. E aí eu me lembrei da minha filha. Eu pensei uma coisa da minha filha, mas não sabia o que era. 2 horas da tarde. Eram 2 horas da tarde. E aí eu falei assim, vou ligar para a mãe dela para saber se está acontecendo alguma coisa lá. Tentei ligar para ela, não consegui. Tentei ligar para ela, não consegui. Tentei ligar para ela, não consegui. Quando foi de noite, eu liguei e consegui falar com ela. Ela me entendeu. Eu falei assim, deixa eu te perguntar alguma coisa. Aconteceu, tá tudo bem aí? Ela, não, tá tudo bem. Sabe quando a pessoa está meio se desculpando no telefone, mas não diz o que é? Eu falei, está tudo bem com a Ada? O nome da minha filha é Ada. Eu, está tudo bem com a Ada? Ela, então, já deu aquela gelada, né? O que aconteceu? Ela falou assim, a gente hoje estava numa loja, comprando algumas coisas, e ela desmaiou do nada, e ela ficou branca, pálida, com a expressão de que tinha morrido. E eu botei a mão na minha filha e eu não senti o batimento. Ela falou, minha filha morreu. E aí rodou junto com aquela roda em volta. Alguém veio de algum lugar, botou a mão nela e orou alguma coisa. Ela não prestou atenção, mas alguém veio de algum lugar e orou. Aí depois que a pessoa orou, ela acordou, ela deu uma acordada. Só que ela falou para mim, quando eu olhei para ela, eu falei assim, ela morreu, perdi minha filha.
Ela estava com a mesma expressão das pessoas no hospital quando morriam, não estava no último suspiro. Aí eu falei para ela assim, que horas foi isso? Ela falou assim, 2 horas da tarde. Aí, 2 horas da tarde, foi a hora que eu estava lá em casa, falando com outras gente. Eu não estava conseguindo parar. Parecia que tinha uma unção impulsionando a continuar falando. Não era porque eu queria. Geralmente eu fico falando, mas nesse dia eu estava fazendo as coisas e só que eu senti que alguma coisa não deixava eu parar. Quando ela falou isso, eu me lembrei desse texto que o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Quando a gente está se rendendo ao Espírito Santo, ele vai entrar em situações que a gente nem sabe que está acontecendo. Em outras palavras, tem problema que você vai enfrentar, ou poderia enfrentar, porque você ficou orando em línguas, se entregou ao Espírito Santo hora após hora. Ele foi lá naquele problema, e antes do problema acontecer, ele já gerou a solução. Quando você chegou no seu futuro no problema, e o problema foi resolvido. Eu podia ter perdido a minha filha, porque um dia eu podia ter não me rendido a Deus. Eu não sei se você está conseguindo pegar o que eu estou querendo passar para você, mas você precisa entender que você precisa se render ao Espírito Santo de Deus. Ele tem um projeto na sua vida, ele tem um chamado na sua vida, ele tem um caminho na sua vida. Quem não é casado, ele tem um marido para você, uma esposa para você. Quem está com problema no casamento, ele tem um conselho. Só que esse conselho ele só vai vir através da instrução. E essa instrução vai vir de onde? Do Espírito Santo. Então quando você se rende, você vai entrar em situações num nível que não tem como essa oração ficar sem resposta. Por isso o tema da nossa palavra é a oração que nunca falha. Oração que não fica sem resposta. Porque é uma oração, e aqui eu começo a entrar naquilo que eu queria trazer para você nessa noite, na ênfase que eu acredito que o Espírito Santo ele quer trazer para você. A Bíblia diz que eu posso orar em outras línguas sempre que eu quiser. Eu já vou ler os textos para você não achar que eu estou falando isso de mim. Quando eu oro em outras línguas, eu estou interferindo em situações que eu não sei nem que vai acontecer, mas na mente de Deus, ele sabe que elas vão acontecer. E aí ele começa a entrar na situação e preparar a solução. Então tem problema. Talvez você que é batizado no Espírito Santo hoje está vivendo e não consegue sair, ou está com muita dificuldade de sair, porque lá atrás o Espírito Santo trouxe uma unção em cima de sobre você, para você orar, e você não deixou. Você não se rendeu, você falou, não, eu não posso orar em línguas. Não, mas eu estou pecando, eu não posso orar em línguas. Você não tem como se certificar na sua força, na força do Espírito de Deus. Quando você dá a ele espaço para trabalhar, ele é um arquiteto. Ele vai trazer o material da construção da sua vida. Ele vai começar a trabalhar nas áreas da sua vida que você não tem poder para trabalhar. Cito um exemplo. Deus chegou para Abraão e falou assim, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, vou fazer você pai de multidões, amém? Você sabe disso. Abraão saiu com Sara, ficou 25 anos, tentando. No meio do caminho, veio aquela história de Agar, Abraão ficou com Agar teve filho. O problema era cura de Abraão foi resolvido. Mas continuou Sara com o problema. Sara continuou sem conseguir ter filho, sem conseguir gerar, sem conseguir produzir. Imagina que Sara continuou sem resposta na oração. Abraão já começou a ter resposta na oração, mas Sara ficou sem resposta na oração. Mas aí lá em Hebreus, quando fala de Sara, fala assim, Sara recebeu o poder para ser mãe. Quando Sara recebeu o poder para ser mãe, ela foi mãe. Então o nosso problema é resolvido pelo poder de Deus. Quando o poder de Deus manifesta na sua vida naquela área, você começa a receber resposta, começa a receber milagre. Começa a receber transformação. Sem poder, nada muda. No grego, poder tem duas palavras. Geralmente, as pessoas usam elas intercambiadas, misturadas. Uma é autoridade e a outra é poder. Só que uma é autorização para fazer e outra é poder para mudar. Em outras palavras, uma eu tenho autorização para fazer uma coisa e na outra eu vou lá e faço essa coisa. Por exemplo, um policial. Vou usar o exemplo do guarda de trânsito que é melhor. Vem um caminhão. Ele tem poder físico para parar um caminhão? Não. Ele consegue segurar o caminhão parar? Não. Mas se ele levantar a mão, o que acontece com o caminhão? Para. Por quê? Porque tem um poder por trás dele. Você está conseguindo entender? Tem alguém que tem que fornecer poder para você.
Tem um poder por trás dele. Ele levanta a mão, o caminhão para. Ele não tem poder, ele tem autoridade. Exousia, no grego, é autoridade. Ele levanta a mão, mas aí, essa autorização, por exemplo, se eu chegar a levantar a mão, o caminhão vai parar. Eu não sou representante de nada, mas ele é. Ele é. Agora, deixa eu abrir um parênteses para você, que eu não estava com esse programado, mas eu tenho que falar. Lá no final de Marcos diz assim, em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Me ajuda aí, falarão novas línguas. Falarão novas línguas. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome. Não é na sua autoridade, é na autoridade dele. Tem que ter um poder por trás daquilo que você faz. E esse poder é liberado por uma palavra que ele te dá. Aí você fica lá orando em Deus, chora, na candalona, e orando em Deus. O que acontece? Vai chegar uma hora que você vai estar lendo a Bíblia. Entendi. Deus te deu a palavra. Agora você executa a palavra, o milagre acontece. Amém? Às vezes a gente está batalhando e nada acontece porque a gente não tem uma palavra. Palavra é poder. Se eu tenho poder, se eu tenho uma palavra, a situação muda. Porque não está mudando. Está faltando poder. Porque não está mudando. Está faltando poder. Palavra. E se está faltando poder e palavra, o que está faltando? Amizade com o Espírito Santo. Eita, Está dando para entender? Não. Daqui a pouco. Tem que dar para entender. Amém? Tem que ter um poder por trás de você. Para que a sua oração não fique sem resposta. Às vezes a gente vai orar. Tem orações que realmente... Deixa eu tentar te fazer ver uma coisa aqui. Você já reparou que tem oração que é respondida rápido e tem oração que demora? Tem oração que a resposta dela é mais rápida de ser construída. Tem oração que precisa de várias coisas acontecerem para elas serem construídas. Vou te dar um exemplo. Você sabe que na Bíblia o povo de Israel foi levado para o cativeiro. Quantos sabem disso? Daniel, no capítulo 7, 8, 9, 10, ele começa a falar, mas lá no final do 10, jejum de Daniel, aquela coisa ali. Vou te explicar o que estava acontecendo ali. O povo, antes, ficou pecando no tempo de Isaías, no tempo de Jeremias. Aí Jeremias falou assim, olha, vai vir alguém do norte, uma área do norte, vai levar vocês para o cativeiro. O povo continuou pecando, continuou não descansando, continuou desobedecendo a palavra de Deus. O que aconteceu? Foi o cativeiro. Eles tinham uma palavra para cumprir, mas não cumpriram, entraram na prisão. Mas Deus falou assim, eu vou cuidar de vocês, mas vocês vão ficar lá 70 anos. Deu 70 anos. Daniel, velho, ele diz, entendi pelas escrituras que cumpriu o tempo, mas eu não estou vendo nada acontecer para o povo ser liberto. Ele estava trabalhando lá junto com o rei. E ele está tendo acesso à movimentação das decisões políticas da época. O que o rei decidiu? O rei conversava com ele, dentro dos líderes, e sabia. Aí o que acontece? Ele está olhando e está falando, já deu 70 anos, o povo não está tendo nenhuma liberação para o povo sair do cativeiro. Não está tendo nenhuma palavra para o povo sair do cativeiro. Aí Daniel falou o quê? Eu tenho que orar sobre esse assunto. Eu tenho que jejuar sobre esse assunto. Eu tenho que fazer alguma coisa para essa resposta, mas ele está com o meu povo. Eu já estou velho. Está quase na minha hora de partir, mas o povo está lá. Espera, ainda está lá. Eles estão do mesmo tempo. Não sei se você sabe, eles são mais ou menos do mesmo período. Anos de diferença, mas eles são mais ou menos da mesma linha do tempo. E ele está olhando e está falando, o povo não está saindo, tem alguma coisa. Começou a orar. Aí o anjo veio, deu para ele uma palavra. Deu para ele uma palavra. Quando vem uma palavra, logo depois da palavra, a mudança começa a acontecer. Uma coisa que eu aprendi com Deus é que Deus faz assim. Quando você busca Deus, ora, lê a Bíblia, faz o principal. Deus coloca algo no seu coração. Deus vem e planta uma palavra no seu coração. Seu filho vai voltar, sua esposa vai voltar, seu casamento vai melhorar, a porta vai se abrir, o emprego vai acontecer, não importa qual é a sua necessidade, Deus te dá uma palavra. Só que aí, quando Ele te dá uma palavra, Ele não fica ali com você, Ele vai para o seu futuro e fica te esperando no lugar do cumprimento dessa palavra. Eu não sei se você conseguiu entender. Quando Deus chamou Abraão para ser pai, Deus falou assim, Abraão, tu vai ser pai de multidão. Deus foi lá para o futuro e ficou esperando a hora que ele já ia ser multidão.
Só que Abraão tinha que ir lá atrás obedecer a palavra. Quando ele entrasse na palavra, ele ia ser levado para ser pai de uma multidão. Quando você obedece a palavra, você é levado para dentro do seu milagre. Estou tentando mostrar para você que a Bíblia não é tão difícil assim de entender. Que não é, a gente fala é complicado. Não é complicado. Não é complicado. É que a gente precisa se render. E às vezes a gente entra, mas não entra rendido. O Espírito Santo, ele é um professor. Ele quer chegar para você e falar, filho, isso aqui quer dizer isso aqui. Filho, é isso aqui que você precisa. É disso aqui que eu quero trazer na sua vida agora. Aí, voltando à resposta de oração. Tem orações que você vai fazer, Deus tem que ir lá, aí mudar uma lei, aí muda um decreto, aí tem que alguém ser mandado embora para alguém chegar, porque tem alguém que está pedindo uma lei de ser assinada. Aí aquela pessoa tem que ser mandada embora. Aí tem que vir outra que vai permitir a lei ser assinada. Aí essa lei é assinada. Aí a empresa tem que colocar aquela lei para funcionar. Aí aquela lei começa a funcionar na empresa. Aí aquele cargo que não existia passa a existir. Aí alguém chega para você e fala assim, olha, tem uma vaga que abriu para você ser promovido. Você quer testar, quer tentar? Você entendeu? Você está olhando por mais dinheiro. Deus gera uma promoção. Muda a lei, muda alguém no lugar, muda a situação, coloca você na frente da situação. Se você entender que Deus está botando um novo tempo na sua frente, se mover para aquilo baseado em uma palavra que Deus te deu, você vai entrar naquilo que Ele falou para você entrar. Deu para entender, não? Quando Deus te diz algo, Ele quer levar você para aquele algo. Deixa eu tomar uma mão, tu vai ser pai. O que o pai é? Ele tem filho. Abraão tinha filho? Não. Mas deixa eu falar assim, Abraão, você é pai, você é, e como você será? Você é, já está feito. Na mente de Deus já está feito. O seu futuro está feito. Só que quando você obedece a palavra, você entra. O que aconteceu com Abraão? Abraão saiu dali, obedeceu em parte. Mas Sara, deixa eu melhorar. Abraão saiu dali e começou a obedecer. Foi obedecendo. Porque se você ler a história, você vai ver que Abraão era um mentiroso. Talvez isso seja novo para você, mas se você ler lá, você vai ver que Abraão ele tinha um costume de mentir. Ó, de todo lugar, assim, todo lugar que a gente entrar, você fala que tu é minha irmã, todo lugar. A Bíblia mostra 2. Mas ele diz todo lugar que a gente entrar. Então se ele entrou em 50, nos 50 ele ficou com medo e ele falou, olha, fala que você é minha irmã. Quantas vezes? Você tem uma palavra de Deus, mas mesmo assim você continua agindo com Ele. Eu não estou falando de você inventar algo, não. Estou falando quando Deus fala algo no seu coração. É diferente de você ter uma vitória, pega o algo e joga fora. De você estar lendo a Bíblia e você entendi. Jesus levou toda a enfermidade à minha vida. Aí você tem que tomar ação em cima disso. Quando você não agir obedecendo a palavra, não vai acontecer nada. Isso é em qualquer área. Em qualquer área. Por exemplo, eu quero casar. A gente perguntou que trabalha com jovens. Quando a gente é coordenador dessa região com jovens, quero casar. Aí Deus fala assim, começa aí nos eventos. Como é que vai conhecer a pessoa? Vai casar sem conhecer ninguém, vai estar trancado dentro de casa dele, a gente vai bater na porta, porque casar contigo dentro do mundo. Certo? Não, eu quero passar de série. Jesus me ajuda a passar, fazer a prova passar. O que é que você tem que fazer para passar de série? Estudar. Me ajuda aí de novo. Se eu não estudar nada, eu tenho que lembrar? Não. O Espírito Santo tem o que para me lembrar? Nada. Porque eu não estudei. Então tem a nossa parte, tem a parte de Deus. Quando você tem uma palavra, a parte de Deus já foi resolvida. Agora é só você executar aquilo que Deus falar com você. Amém? Então olha só. Eu tenho uma boa notícia para você dentro disso. Eu já falei, mas eu vou seguir isso aqui. Eu tenho uma boa notícia para você dentro disso tudo. Em Atos, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo concedeu as línguas para eles, a Bíblia diz que ele deu a eles a capacidade de, a partir dali, falarem em outras línguas. Só que aí depois, Jesus morreu, ressuscitou, subiu. No ano 34, mais ou menos, Jesus subiu, mais ou menos. No ano 37, Paulo foi salvo. Aí Paulo ficou 30 e poucos anos pregando, ensinando e estudando a palavra. E Paulo foi o homem que entendeu sobre a oração em línguas. Explicou para a gente sobre a oração em línguas. Judas entendeu um pouco. Se você ler a carta de Judas lá no final, você vai ver que ele falou alguma coisa. João entendeu, falou alguma coisa. Mas quem explicou algo relevante, algo assim claro, foi Paulo. Eu quero ler para você os versículos de coisas que Paulo falou. Abre a sua Bíblia aí. Em 1 Coríntios, capítulo 12. Eu quero ler alguns versículos com você, que eu quero que você veja algumas coisas.
Aleluia. Que capítulo? 1 Coríntios 12. Primeiro? Atos, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. O que é ignorante? Quer dizer, grosso não quer dizer que tem falta de informação sobre aquele assunto. Então Paulo falou assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então eu quero que vocês entendam o que falar em línguas vai fazer com vocês. Agora abre o capítulo, versículo 2. Diz assim, vai para o versículo 2, diz assim: pois quem fala em outras línguas não fala para pessoas, não fala a homens, mas fala para Deus, ou fala com Deus. E ninguém o entende, pois ele em espírito, ele fala mistérios. No grego aqui, mistério tem a ver com o plano de Deus. Então quando você está falando em línguas, você está orando o plano de Deus. Para quem? Para a sua vida. O plano de Deus, tudo que Deus vai fazer na sua vida é agora. Ou você vai viver daqui a 70, 80 anos. Então tem muita coisa para acontecer. Quando você começa a orar em outras línguas, o Espírito Santo ele começa a trabalhar o plano de Deus ao longo do tempo para a sua vida. Versículo 4 diz assim: o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Profetizar é falar algo que as pessoas entendam. A Bíblia diz que se eu oro em outras línguas, eu não vou entender, o outro não vai entender, então só serve para mim. Mas quando eu recebo a interpretação, ou eu tenho uma profecia, isso serve para você. Então você tem que entender que, em público, é mais importante eu profetizar do que eu falar em línguas. Por exemplo, eu estou aqui pregando e ensinando. Eu estou falando, você está me entendendo. Se eu estivesse aqui falando em línguas esse tempo, você tinha entendido o que eu estava dizendo? Não. Então para você não ia ser útil, só para mim. Só ia me beneficiar ficar falando em línguas todo esse tempo. Agora, se na minha vida privada tiro um tempo com Deus, eu fico lá orando em outras línguas, eu estou dando o plano de Deus para a minha vida. Você já fez download da internet? Baixou uma música, uma pregação, baixou um vídeo? Quem já fez? Baixou um vídeo, uma música que você queria para você ouvir. A música está em algum lugar. Você usa um sistema, um caminho para você puxar aquilo da onde está para onde você quer. Para dentro do seu telefone, para dentro do seu pendrive, para dentro do seu computador. Quando você olha em outras línguas, você está fazendo download do plano de Deus. Onde ele está? Na mente de Deus. Para a sua vida. Dentro da sua vida. Então quando você está lá chorando, orando em línguas, está lá. 10 minutos. É 10 minutos do plano de Deus que você trouxe para a sua vida. Se você passa 4 horas, é 4 horas do plano de Deus que você puxou para a sua vida. Agora, se você for fazer na força do seu braço, pode acontecer de você conseguir algumas coisas, pode, mas vai ser muito penoso. Quando você olha em outras línguas, é meio que um atalho. Porque, como eu disse no começo, agora você vai entender o porquê que eu falei com o meu filho. Eu vou para o meu filho. Agora imagina que eu sou o Espírito Santo. Meu filho é um crente. E Deus é Deus. Aí eu sou o Espírito Santo, eu vou para o meu filho e eu dou as palavras para ele falar com Deus. Enquanto eu dou as palavras para ele pega essas palavras e dá para Deus. Quando eu falo em línguas, o Espírito Santo, simultaneamente com eu querer falar, eu já vou ler o texto que diz isso, simultaneamente, quando eu decido, ele me dá a capacidade de orar nessas línguas. A gente já vai ler o texto para você ver que está na palavra de Deus. Olha só. O que fala em outras línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja, constrói a igreja. Quando eu olho em outras línguas, eu estou construindo a mim mesmo. Agora olha o versículo 5. Você que está com a Bíblia, olha na sua Bíblia, Versículo 5. Não só me escuta, mas olha na sua Bíblia. Eu quero que vocês todos falem em línguas. Então Paulo é um apóstolo, um profeta, um pastor, um evangelista, um mestre, que o desejo dele é que uma igreja inteira se entregasse a orar em outras línguas. Como ele explicou, porque é para trazer o plano de Deus para cada uma delas. Então o plano de Deus para mim pode não ser para você. O plano de Deus para você pode não ser para o irmão do outro lado. Agora, eu sou responsável por fazer o download do plano de Deus, da mente de Deus, para dentro da minha situação. Está dando para entender? Eita Deus! Agora olha o versículo 13. Pelo que o que fala em outras línguas, em outra língua deve orar para que possa interpretar. Isso aqui tem 2 aplicações. Uma é na igreja, porque se eu falo em línguas, uma hora ou outra pode acontecer de eu falar em línguas.
Geralmente aquelas pessoas que falam em línguas mais alto. Sempre tem um irmão que ele é mais enérgico falando em línguas. No meio do povo tem alguém ali que tem um dom de interpretação que está com medo de falar. Ele está com medo de levantar e falar, eu sinto que Deus quer dizer isso, isso, isso. Essa língua foi isso, isso, isso. Ele fica com medo, porque o profeta ele tem que submeter a mensagem de Deus também. Porque ele pode estar certo, ele pode errar para poder aprender, para consertar, para não errar mais para frente. Só que aí Paulo falou assim, ó, quem fala em outra língua, ore para que possa interpretar. Vai ter momentos que você vai estar orando em línguas, e Deus vai deixar você saber pelo que você está orando. Lembra que eu contei um exemplo da minha filha? Eu estava orando e eu não sabia o que era, mas eu sabia que tinha a ver com ela. Podia ser outra pessoa. Aí eu fui e perguntei. Podia ter pedido minha filha, mas porque eu orei em línguas, a minha filha viveu. Então tem coisa na sua vida que você está perdendo enquanto você não começar a orar em outras línguas. Tinha um pastor nos Estados Unidos, ele já morreu. Ele tinha um culto que o pessoal via para a igreja, ou sentava, dobrava o joelho e ficava só orando em línguas o tempo do culto. Era uma hora e meia, ficava só orando em línguas e ia embora para casa. Aí vinha para o culto e ia orar para casa. Um dia, ele sentiu o desejo de andar no meio do povo. Ele começou a andar no meio do povo e ele parava perto de uma família, a família estava reunida orando junto, e ele começava a receber a interpretação do que eles estavam orando. E ele ia para outra família e aí ele começava a receber a interpretação do que eles estavam orando. E ele começou a entender que quando eles estavam orando o plano de Deus para aquela casa, para aquela família. Imagina uma família que se junta para orar em línguas. O que não vai acontecer nessa família? Uma família que para orar junto, já vai acontecer coisas boas naquela casa. Agora, se você orar no nível de oração em línguas, que é uma oração que não tem falha, você está construindo o seu milagre. Vai chegar uma hora. Deixa eu dizer de outro jeito que o Deus trouxe aqui para mim. Se você vai construir uma casa, adianta construir uma casa até 1 metro de altura? Adianta a casa estar pronta? Se eu for colocando tijolo já vai ser só 1 metro. A casa está pronta? Dá para morar numa casa? Não. O que eu tenho que fazer? Continuar construindo até o ponto de ter lugar para botar telha ou laje. Porque lá não vinha mais laje. Aí eu vou construindo. Aí eu volto a construir uma laje. Mas eu preciso de banheiro na casa? Eu preciso de quarto? Sim. Eu preciso de móveis? Sim. Eu preciso de um quintal? Sim. Aí eu estou orando em línguas. O que acontece? Eu estou construindo os cômodos da minha casa, os cômodos da minha vida, as áreas da minha vida que precisam de construção. Aí eu começo a edificar minha saúde, eu começo a edificar minha espiritualidade, eu começo a querer pedir perdão às pessoas que eu magoei, eu começo a perdoar as pessoas que eu estou retendo no meu coração, eu começo a ter mais disposição, eu começo a fechar mais a minha boca porque eu falava demais, porque o Espírito Santo está mexendo naquilo que tem problema na sua vida. Você precisa entregar o seu coração para Ele. E às vezes a gente fica fazendo de tudo, mas não faz o que tem que fazer. Olha em outras línguas que vai dar certo. Agora olha só. 14. Olha o 14. Versículo 14. Diz assim. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Lembra que eu falei que eu não sabia, eu não entendia? Quando você está orando em línguas, você está falando uma língua que você não vai entender, mas quem precisa entender, ele está entendendo, que é Deus. Meu filho não entende tudo que eu digo para ele orar, ele entende alguma coisa, que a gente trabalha e explica a ele. Mas tem coisa que ele recebe, porque eu ensinei, eu dei a palavra para ele, ele pediu para Deus e aconteceu. Vai acontecer, vai receber. Quando você está orando em línguas, entende isso? É o Espírito Santo te dando as palavras, e Deus ouvindo as palavras que o Espírito Santo deu para você dar para Ele. Não tem como uma oração nesse nível ficar sem resposta. Não tem como ficar sem algo acontecer. A diferença é que você está construindo o seu milagre. Então, se eu tenho um pedreiro, eu tenho um terreno, eu tenho um quintal, e eu vou lá no pedreiro, eu dou uma colher de cimento e um tijolo para ele, eu volto amanhã, dou mais um tijolo e uma colher de cimento para ele, a velocidade da minha casa vai ser a velocidade do material que eu tenho para ele, certo? Agora, se eu chego para ele, encosto um caminhão de areia, um caminhão de pedra, um caminhão de cimento, madeira, tijolo, ajudantes, a velocidade daquela obra vai ser acelerada. Se você orar pouco, acontece na velocidade que você ora. Se você se entrega, acontece na velocidade, na quantidade de tempo que você se entregou. Se você orar pouco, a Bíblia diz que semeia pouco, pouco colherá. Que semeia com abundância colherá. Isso em todas as áreas. Se você semear pouco, vai acontecer pouco. Se você se render pouco, acontece pouca mudança na velocidade que você se entrega. Agora, se você se entrega, vou orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, tanto que eu conseguir.
é a velocidade do material que você está dando para o seu pedreiro, para o seu mestre de obra, para o seu arquiteto trabalhar na sua vida. Então tem coisa na sua vida que vai começar a acontecer. Você, nossa, aconteceu lá. Você estava lá olhando. Agora olha só. Versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente continua frutífera. Agora olha o 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também. Esse mais também aqui diz muito para nós. Mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Versículo 18. Então, graças a Deus, porque eu falo em outras línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Falta falar assim, gente, é preferível falar o que os outros entendem. Mas na minha vida, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Lembra que no começo nós lemos que não sejam ignorantes sobre os dons espirituais? Deus quer que você queira receber o Espírito Santo. Deus quer que você seja batizado no Espírito Santo. Deus quer que você fale em outras línguas. Deus quer que você se entregue a essas línguas. Deus quer que você viva o plano que Ele tem para você. Que na sua força não tem como você viver. E aí Paulo falou assim, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. O que ele está dizendo aqui, gente? É uma igreja grande, que era a igreja que ele escreveu. Ele falou assim, eu posso orar em línguas sempre que eu quiser, igual eu posso orar no meu idioma sempre que eu quiser. Eu posso orar em português, no nosso caso aqui, sempre que eu quiser. Mas eu posso orar em línguas sempre que eu quiser. Aí o ponto é, o que é que eu preciso para falar em línguas? Só precisa de 2 coisas. 2 coisas. As pessoas complicaram muito esse assunto. Eles complicaram demais esse assunto. Eu quero pedir que você se coloque de pé essa noite. Eu estou encerrando. Pode ficar certo. Você está conseguindo entender que a vida espiritual não vai acontecer automaticamente. Você vai ter que trabalhar junto com Deus para construir o plano de Deus na sua vida. O plano já existe, só que Ele quer que você traga ele para a sua vida. Existem em Atos capítulo 10, em Atos capítulo 10, em Atos capítulo 10, a Bíblia conta a história de Cornélio. Talvez você já ouviu essa história. É uma história de um homem que era um homem bom, era um homem que ofertava, ajudava os judeus, só que é um homem que não era salvo. Esse homem, um dia estava orando, um anjo aparece para ele e diz assim, chama Pedro, que ele vai te dizer palavras, pelas quais você vai ser salvo. E aí ele mandou buscar Pedro veio, Pedro teve uma visão, viu uns animais que eram impuros até aquele tempo, uma voz falou, mata, Pedro, não vou fazer isso, não vou entrar nisso. Mas aí Pedro foi pregar. Pedro chegou lá, começou a pregar para Cornélio. Enquanto ele pregava, quando ele não era salvo, quando ele não tinha nascido de novo, não tinha confessado Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você já até confessou Jesus como Senhor e Salvador, mas nunca falou em línguas. Talvez você já confessou Jesus como Senhor e Salvador, já falou em línguas, mas já tem muito tempo, porque nunca entendeu o que você recebeu. Quando você recebe o batismo no Espírito para orar em línguas, você recebeu 2 coisas, poder para cumprir o seu chamado, e você recebeu uma condição de ter uma intimidade ilimitada com Deus. É isso que a oração em línguas faz, ela te dá acesso a ter intimidade ilimitada com Deus e te dá acesso a poder para executar o seu ministério. Agora, se você não entende isso, você vem para a igreja, fala um pouco de línguas aqui, ali, volta para sua casa e continua igual. Só que hoje Deus está falando para você, está na hora de você tomar uma posição. Se você não entregou sua vida a Jesus, confessar Jesus como Senhor e Salvador, se você entendeu que Jesus te ama, que Ele está vivo, que Ele é Senhor e Salvador, confessar Jesus como Senhor e Salvador. Até vocês que são crianças talvez nunca entregaram a vida para Jesus. Confessar Jesus como Senhor e Salvador, e aí vocês vão passar a ser nascidos de Deus. E aí, quando Pedro pregava, ele viu que o povo que ele estava pregando, Cornélio e a família deles, amigos dele, começaram a falar em línguas. Ele não entendeu nada. E aí entra o segredo aqui. Só tem 2 condições para uma pessoa ser batizada no Espírito Santo, pela palavra. Número 1, ser nascida de novo e tirar os olhos de si e olhar para Jesus. Porque Pedro começou a pregar, vocês bem conhecem a palavra. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Provavelmente ele falou assim, ele batizaria vocês no Espírito Santo e no fogo. Enquanto ele pregava,
Eles nasceram de novo, tudo junto, já começaram a falar em outras línguas. Só que esse entendimento se perdeu ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Deus está restaurando isso hoje para a igreja. Porque vocês estão plantados nessa região. Vocês vão mudar essa região se vocês tiverem o poder de Deus. Eu não estou diminuindo e nem criticando. O que eu estou querendo dizer é que tem um chamado para vocês, por isso vocês estão aqui. Deus quer que vocês exerçam isso com mais poder. Porque tem poder aqui. A gente sentiu. A presença de Deus estava aqui. Amém? Deus manifestou. Só que Deus queria assim, eu quero mais. Lohane, eu quero mais, Lohane, eu quero mais. Fulano, João, José, John, eu quero mais. Marcos, Pedro, eu quero mais. Lembra de Maria? Lembra de Maria? Jesus veio pregar, Jesus está na minha casa, para sentar o pé dele, ouvir o que ele tem para falar. Quem está agitado, fica incomodado, quem está parado, buscando. E quem busca, recebe poder para se mover na velocidade. Deus quer dar velocidade para você hoje. Deus quer ajudar você a montar no cavalo branco e sair na velocidade. Entende isso? Deus quer acelerar a obra dele na sua vida. Então assim, Deus está dizendo para você hoje que você precisa desenvolver a sua intimidade com o Espírito Santo. Eu não quero passar aqui do tempo que o pastor me deu. Eu queria convidar você a entender uma mensagem, que não é batizado se tem alguém, que não é batizado no Espírito Santo, que vem aqui na frente para receber o batismo do Espírito Santo, para falar em outras línguas. A gente vai orar, você vai receber hoje. Se tem alguém que quer receber o batismo do Espírito Santo, não fica com medo não, vem aqui na frente, você vai receber hoje. Você precisa do poder do Espírito Santo.